Vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, porque o filho da vítima estava à procura da mãe desde o último domingo, quando ela desapareceu. Mas, infelizmente, ontem teve essa notícia triste. Maria, o que é que diz a polícia sobre esse caso? Já tem uma linha de investigação? Essa pessoa era uma pessoa que aproveitou a oportunidade naquele momento em que a Cícera fazia caminhada? É uma pessoa conhecida da família ou conhecida da própria Cícera? A polícia tem alguma informação ou até indício de quem seria essa figura? Bom dia. Bom dia para você, Wilson. Muito bom dia para todo mundo que acompanha o Fique Alerta. Olha, por enquanto são muitas perguntas e quase nada de respostas, Wilson. A Polícia Civil diz que continua em diligências, segue em diligências e investigando este caso. É um caso bastante complicado, que deixou, é claro, todo mundo chocado e principalmente a aflição que passou a família quando a Cícera desapareceu, Todo mundo à procura dela, buscando informações, mas infelizmente ela foi encontrada morta. E aí a família fez um grande desabafo, O filho, Wesley Santos, ele procurou as redes sociais e fez um desabafo em relação a isso, Ele disse que quando ligou para a polícia militar, disseram que não tinha viatura. Ele diz ainda que foi um filho, uma outra pessoa e um parente, os dois que encontraram o corpo da Cícera, antes mesmo do corpo de bombeiros. Então ele fala de um jeito assim como se sentisse sem apoio, quer dizer, ele diz que não teve o apoio das autoridades policiais neste caso da mãe dele, que ela poderia talvez ter sido encontrada viva, Disse que foi uma grande demora. Mas vamos ouvir o que ele diz nesse desabafo, o Wesley Santos, que é filho da Cícera Laura da Silva, de 47 anos. Eu quero dizer que não foi a polícia que me ajudou, não foi o corpo de bombeiro que me ajudou, não foi a polícia militar, não foi a polícia civil, não foi nenhum dessas autoridades, não foi vereador, não foi deputado, foram vocês, meus amigos, e os amigos dos meus amigos, tá? Foram vocês que me ajudaram. Quando alguém veio aparecer, já era tarde demais. Quando o corpo de bombeiro veio aparecer, eles precisaram da nossa ajuda, quando na verdade nós achamos que eles iriam nos ajudar. Foi nós que ajudamos eles, até porque foi meu irmão e um amigo pastor que achou o corpo da minha mãe. Quando meu tio ligou para a polícia militar, a atendente do telefone falou que não tinha viaturas disponíveis já. Mas eu sou grato a Deus ao mesmo tempo, porque Deus levantou amigos, Deus levantou irmãos. Olha, nós procuramos a assessoria da Polícia Militar, claro, questionando isso que o filho da vítima falou, mas até agora estamos aguardando ainda um retorno. Da mesma forma, o Corpo de Bombeiros. Será que houve realmente essa negligência? O que de fato aconteceu? Já a Polícia Civil segue investigando o caso e disse que tão em breve vai divulgar informações. Até agora nada foi divulgado. Se esse suspeito já foi identificado, se existe qual é a principal linha de investigação, se existem outras imagens, nada foi divulgado ainda do que está sendo feito. A gente entende, que nesses casos de investigação, nem tudo pode ser dito, nem tudo pode ser falado. Mas é claro que a família, Wilson, anseia por informações, Quer realmente que seja feita justiça, Que esse autor, essa pessoa que acabou então matando a Cícera possa ser pego, ele possa ser preso e responsabilizado aí por este ato. A gente continua acompanhando este caso, e aguardando também as informações desses órgãos policiais, porque realmente o que o filho diz é que houve aí uma negligência. Será? Então que esses órgãos se posicionem, para que ele tenha uma resposta em relação a tudo isso. É com você aí no estúdio. Perfeito, Maria. Um desabafo forte, um desabafo emocionado de quem perdeu a coisa mais importante da vida, que é a mãe, da forma mais cruel e covarde possível. E que no momento, segundo o próprio Wesley, que é o filho da dona Cícera, Laura, a mãe dele de 47 anos, foi morta da forma mais cruel, como nós mostramos agora nas imagens, inclusive, que foram encontrados. Ele narra detalhes de que quando ele precisou das autoridades, as autoridades disseram que não puderam atender ele.
E foi ele sozinho com os amigos que acabou, então, fazendo essas buscas e buscando respostas de onde estaria a mãe dele, que desapareceu desde o último domingo, às 4h30, 5 horas da manhã, quando passeava pelos bosques das Arapiracas, nesse momento em que ela foi abordada por aí. Quer dizer, talvez se a polícia tivesse tido a viatura, que segundo ele, a atendente disse que não tinha viatura disponível naquele momento, os bombeiros também, todas essas pessoas que ele citou, todas essas instituições, né? Todas essas autoridades precisam dar uma resposta. Não só ao jovem Wesley, que perdeu a sua mãe, mas à sociedade também. Porque toda hora a sociedade vai precisar de vocês. Então é preciso que a resposta seja rápida. O tempo inteiro vocês pedem que a sociedade faça como tem que ser feito o protocolo, procurar a polícia imediatamente assim que alguém for desaparecido. Mas, porém, se não tem estrutura para atender, como é que essas pessoas vão ficar então? Desamparadas, como se sentiu o Wesley. Na última ponta tem uma vida que se foi. E é isso que a gente quer saber, o que é que aconteceu. Por que a Cícera foi atacada daquela forma? Quem é essa pessoa? Por que ele atacou a Cícera naquele momento? Outras pessoas que estavam no local viram, outras pessoas conseguiram ter uma noção de quem seria essa pessoa. Você que está nos acompanhando agora, já que nós temos uma grande audiência no estado inteiro, você sabe quem é essa figura? Você já foi vítima dele ou a tentativa dele conseguiu fugir? Ajude a polícia. Wilson, não quero me envolver. Eu entendo. 181. Ajude a polícia a prender este covarde rapidamente, tá? Aqui é o momento em que os filhos e os parentes conseguiram, então, passar os detalhes de onde o corpo estaria da mãe, né? Da dona Cícera Laura, em que o corpo de bombeiros foi até lá, então, já depois que a própria família da Cícera Laura foi lá e fez as buscas e acabou encontrando, infelizmente, o corpo da pior forma possível. Nós vamos continuar acompanhando, o espaço continua aberto para que as autoridades citadas pelo Wesley possam se pronunciar, mas independente de ser aqui, mas que se pronuncie também para a família, principalmente para o Wesley, que pediu ajuda e, segundo ele, não foi atendido a contento. O que é uma pena. Os meus sentimentos, Wesley, para você que perdeu a coisa mais importante da vida da gente, que é a mãe, não é? Da forma mais cruel. Como ele bem disse, ela não ninguém merecia, muito menos a Cícera Laura. Evangélica, uma pessoa feliz, que gostava da vida, que amava a família, que estava o tempo inteiro sempre preocupada com os familiares e foi morta da forma mais cruel e covarde. Nós precisamos dar resposta e a polícia rapidamente fechando o cerco e a sociedade também para que outras Cíceras, outras pessoas não sejam vítimas deste monstro que talvez esteja atacando nesse local e em outro local. Quem é essa figura? Vamos saber quem é para que ele seja preso o mais rápido possível. Wesley, a você e seu nome, em nome de toda a família extensiva, aqui a todos que fazem o nosso fenômeno, fique alerta, os nossos sinceros sentimentos nesse momento de dor e de revolta. Agora vamos voltar a falar sobre a prisão, né, daquele homem suspeito de matar a Cícera Laura da Silva, de 47 anos. Nós vamos trazer em primeira mão essa entrevista e os detalhes sobre tudo isso, porque o corpo da Cícera foi encontrado no bosque das Arapiracas, lá na nossa agreste Arapiraca. Já o suspeito foi preso agora há pouquinho pela Polícia Civil, como nós trouxemos em primeira mão na última vez que a Maria Maciel entrou ao vivo aqui conosco no nosso fenômeno Fica Alerta. A gente está com esse assunto agora, porque, Maria, como é que aconteceu a prisão? Como é que a polícia chegou até essa figura? Quem é esse? Não tem outra expressão para chamá-lo que não seja marginal. Isso mesmo, Wilson. Olha, a gente ainda não tem informações detalhadas sobre a identidade desse suspeito, mas ele tem em torno aí de 30 anos de idade. Além dessa prisão, a polícia também apreendeu vários objetos materiais na residência desse suspeito. Aqui do meu lado está o delegado Flávio Dutra, que é coordenador de homicídios do interior, para trazer informações gerais, já que ainda está em andamento essa ocorrência, ele ainda vai ser ouvido, não é isso, delegado? Boa tarde. Boa tarde. A Delegacia Regional de Arapiraca efetuou a prisão juntamente com a Unidade de Atendimento Local de Crime 3, o delegado Edberg e o Matheus e o delegado Wesley Lima também estão à frente desse caso até o momento. E sabemos que ele foi preso ainda no trabalho e, ao ser questionado, ele confessou o crime, levou os agentes policiais até sua residência, onde foram encontrados a roupa usada no momento da abordagem da Cícera, bem como alguns simulacros e algumas armas brancas que ele utilizava para intimidar as vítimas. Quer dizer, a gente tem até essas imagens, né, do momento da prisão, a gente não vai divulgar aí o rosto desse suspeito, mas ele foi trabalhar normalmente, quer dizer que não seria a primeira vítima dele?
Então, outras duas vítimas de vítima de importunação, o crime de importunação sexual, foram da queixa dele. Então, isso quer dizer que ele já tem um histórico de agressão, talvez nesse caso de agressão sexual e talvez no caso da Cícera também dessa questão da agressão sexual. Mas aí os delegados que estão, por enquanto, à frente desse caso vão dar maiores explicações posteriormente. Bom, o que se sabe, pelo menos, é que ele confessou, não resistiu à prisão e confessou ser o autor do crime. Exatamente, ele não resistiu à prisão e confessou, tanto que também levou até a residência onde ele mora e os objetos foram encontrados em sua casa. Agora, a gente não sabe ainda se ele tinha essa passagem já pela polícia, né? Foram apreendidas 2 armas, eram dele essas armas? Veja bem, são simulacros de arma de fogo, não são armas reais. Ele possivelmente utilizava para ameaçar as vítimas, mas como ele talvez não teria acesso a armas reais, ele acabou usando apenas os simulacros para ameaças. Delegado, vendo assim por alto a essas características, até a forma do crime, né, o que ele utilizava, a gente pode dizer que pode se tratar de um maníaco, até porque ele cometeu esse crime, foi trabalhar normalmente? É um caso a ser um pouco estudado, até porque, vamos dizer, por enquanto só apareceram 2 pessoas, possa ser que apareçam mais pessoas, e essa questão da reincidência pode ser também trabalhada pela questão da perícia, pela psicologia forense, para chegar a esse termo maníaco. Mas, por hora, a gente não poderia considerá-lo como. Bom, os delegados, então, vão pegar o depoimento dele até para trazer esses detalhes, né, da motivação, como é que teria acontecido, o que ele fez, onde ele levou o corpo. Então, o corpo ele já foi encontrado, né, no bosque, e o delegado Edberg Sobral, ele vai proceder o interrogatório, caso ele decida continuar falando, cooperando conosco. E caso ele não queira, ele vai ficar à disposição da justiça e aguardando se vai responder em liberdade ou se vai responder custodiado por nós. Eu falo do local até para saber se o local onde ela foi encontrada foi o mesmo local que ela foi morta, né? Sim, possivelmente. Mas pelos vídeos, a gente acredita que, como foi nas proximidades, o fato tem acontecido ali. Tem a questão da perícia do local de crime, que também vai ter algumas respostas a dar. Isso aí vai ser todo um trabalho que vai ser feito sucessivo e demora um pouco, infelizmente. A perícia vai ter que fazer seus laudos e só após todo o conjunto investigativo que a gente vai poder comprovar realmente se o fato aconteceu ali ou não. Muito obrigada, delegado, pelas informações. Essas são as primeiras informações, então, em relação à prisão desse suspeito que confessou o crime, confessou ter matado a vítima, né, que teve o corpo encontrado nesta terça-feira, de 47 anos. Então, mais detalhes vão ser passados ainda em relação a tudo isso que aconteceu. Infelizmente, né, uma vítima, e pelo jeito não foi a primeira, Wilson. Então, a gente vai continuar acompanhando e logo mais que tenhamos essas informações, você que é de casa vai acompanhar tudo no Cidade. É com você aí no estúdio, Wilson. Muito bem, Maria. Rapidamente, deixa eu aproveitar. Ele depois que fez toda essa atrocidade, essa covardia total com a Cícera Laura, depois ele foi trabalhar. Ele trabalha em quê? Não precisa dizer o nome do local, não, mas enfim, ele trabalha em quê? Qual é a função que ele exerce? Bom, deixa eu ver aqui com o delegado se ele tem essas informações, né? Já que está tudo sendo feito por Arapiraca. Sabe dizer qual seria a profissão dele, delegado? Ele trabalhava com confecção de placas. Aí a informação que foi passada foi questão de placas, acredito que seja placas automotivas ou placas de sinalização. O bairro onde ele foi preso, o senhor sabe dizer? Próximo ao local do crime. Bem próximo. Isso, ele residia próximo ao local do crime e trabalhava também próximo ao local do crime. Muito obrigada mais uma vez por nos atender aqui. Estamos aqui falando exatamente sobre a prisão, então, do suspeito de matar a Cícera Laura da Silva dos Santos, né, de 47 anos. É com você aí, Wilson.